Maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Em seu primogênito porá os fundamentos dela, e em seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué capítulo 6, versículo 26. As palavras são uma denúncia terrível de uma maldição do homem de Deus, Josué, em que você tem a maldição geralmente estabelecida. Maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar para construir esta cidade de Jericó. E então, uma especificação em particular, onde a maldição está. Os dois ramos da maldição são este. Ele porá o fundamento dela em seu primogênito, e em seu filho mais novo colocará as portas dela. Será com a ressurreição de sua posteridade. De modo que o texto nada mais é do que uma denúncia terrível sobre maldição, da destruição da família daquela pessoa que deveria trabalhar para reconstruir Jericó. Não vou falar muito de xingar ou abençoar, não sendo penitente ao meu propósito, apenas dar um toque nisso. Como na bênção há três coisas consideráveis que se aproximam uma da outra. Há uma bênção, uma oração e uma profecia. A oração é para que venha uma bênção, a profecia é da certeza disso. Que será a bênção é uma aplicação eficaz da coisa. Refiro-me a essas três, porque um dá luz ao outro. O mesmo acontece com a maldição. Há uma oração para que Deus derrame sua vingança sobre os inimigos da igreja, e uma previsão profética de que Deus o fará. E uma maldição quando vem de uma pessoa qualificada, que é conduzida por um espírito melhor que o seu, pois nem todos estão aptos para lançar esses parafusos. Maldição é uma aplicação eficaz da maldição à pessoa, quando o homem é, por assim dizer, o instrumento declarativo pela qual Deus opera e traz a maldição sobre a pessoa, de modo que devemos considerar a maldição como algo profundo e maravilhoso. As pessoas qualificadas para amaldiçoar ou abençoar, eles são pais políticos, como magistrados ou pais naturais, para amaldiçoar ou abençoar seus filhos, como vemos em Noé. Maldito seja Cã, Gênesis 9, 25. Ou então pais espirituais cujo ofício é de fato especialmente para abençoar ou amaldiçoar. É um assunto maior do que o mundo considera uma bênção ou uma maldição, especialmente de um pai espiritual. Os apóstolos que eram pais espirituais da igreja iniciavam suas epístolas com bênçãos, e assim os profetas e patriarcas. Portanto, devemos considerar a bênção que Deus dá por seus ministros. Alguns estão prontos para correr antes de bênção, por não estimarem nem a bênção nem a maldição. Lutero, um homem de grande qualidades e graça, disse de si mesmo: se um homem de Deus falasse algo terrível para ele e denunciasse qualquer coisa contra ele, ele não saberia como suportar, seria tão terrível. Os próprios jesuítas, entre os demais, disse: o padre não pode subir ao púlpito antes, mas se houver uma nobre lá, ele cai e todos esperam a bênção do padre. O diabo está sempre em extremo, seja para levar as pessoas à superstição, seja para a profanação e o ateísmo, ou para considerar a bênção daqueles a quem eles não deveriam considerar, ou não considerar nenhuma bênção, não considerar que bons homens devem orar por eles ou por seus filhos. Se o diabo pode levar os homens ao inferno por qualquer um dos extremos, ele tem sua vontade. Quanto à bênção de Roma, não a esperamos e por sua maldição, não precisamos cuidar dela mais do que um homem armado precisa cuidar de uma flecha sem ponta ou de uma arma de fogo de criança. Mas aqueles homens que vêm em nome de Deus e são qualificados com chamados para orar e para abençoar, suas orações e bênçãos são altamente estimadas, e assim também suas maldições. Eu gostaria de transmitir a bênção de Deus mais do que é. Não precisamos cuidar disso mais do que um homem armado precisa cuidar de uma flecha sem ponta ou da espingarda de uma criança. Maldito seja o homem perante o Senhor. A propósito, tome este cuidado. Embora Josué fosse um homem de Deus, ele era uma pessoa mista. Ele era um magistrado e de alguma forma um ministro. Como dizemos dos reis, eles são pessoas mistas. São guardiões de ambas as mesas. Custodes mais no magistrado supremo do que é comum.
Cada um não deve assumir a responsabilidade de amaldiçoar cada movimento da carne, pois aqui não é, como bem disse um dos antigos, a ira de um homem em comoção e fúria, mas a sentença de um homem tem temperamento pacífico, que é o transmissor da maldição de Deus. É passivo aqui, bem como ativo. No Novo Testamento somos ordenados a abençoar e não a amaldiçoar. É uma falha comum em todas as doenças cair uma maldição, e muitas vezes ilumina, como uma flecha disparada para cima, sobre a cabeça do amaldiçoador. Somos pessoas abençoadas por Deus, todos verdadeiros crentes, e devemos nos deliciar com a bênção. Tendo sentido a bênção de Deus sobre nossas almas, devemos ser movidos a abençoar tanto em gratidão aos que são nossos superiores e nos fizeram bem, que Deus os abençoaria, quanto em amizade para com aqueles que estão abaixo de nós ou sobre nós, e por meio de misericórdia para com nossos próprios inimigos. Devemos orar e abençoar nossos próprios inimigos, como o nosso abençoado Salvador orou para aqueles que o amaldiçoaram. Esta deve ser a nossa disposição normal, devemos ser todos pela bênção. Quanto às maldições, devemos tomar cuidado para não dirigi-los contra qualquer pessoa em particular. Não temos tal garantia, embora a igreja primitiva tenha pronunciado uma maldição contra Juliano, um inimigo notável. Em São Paulo, ele amaldiçoou Alexandre, o louteiro, e em 2 Timóteo 4,14. Mas para nós, desta vez a maneira mais segura é pronunciar todas aquelas maldições nos Salmos e em outras partes da Escritura, sobre os inimigos implacáveis e incorrigíveis da igreja, todo o corpo da igreja maligna, e assim não devemos errar. Não vou me alongar mais sobre esse argumento, apenas achei bom lembrá-lo de considerar a bênção daqueles que têm o Espírito de Deus para abençoar, especialmente aqueles que têm um chamado para fazê-lo, e tomar cuidado com maldição. Mas vamos aos detalhes. O inimigo notável, 2 Timóteo 4,14. As escrituras nos Salmos e em outras partes das escrituras sobre os inimigos implacáveis e incorrigíveis da igreja, todo o corpo da igreja maligna, e assim não devemos errar. Não vou me alongar mais sobre esse argumento, apenas achei bom lembrá-lo de considerar a bênção daqueles que têm o Espírito de Deus para abençoar, especialmente aqueles que têm chamado para fazê-lo, e tomar cuidado com maldições. Maldito seja o homem perante o Senhor, isto é, que ele seja realmente amaldiçoado. Aquilo que é feito diante do Senhor é verdadeiro e somente feito. Esta foi uma maldição solene, uma maldição pesada, e realmente caiu sobre ele. E que seja amaldiçoado diante do Senhor, por mais que o mundo o abençoe. Como o homem não pode fazer algo como construir uma cidade, mas o mundo elogiou um homem por fazer tal coisa. Mas não importa para o elogio do mundo, se um homem se dedica a uma causa amaldiçoada. Tanto para a frase maldito seja o homem diante do Senhor, isto é, ele é verdadeira e solenemente amaldiçoado diante do Senhor, embora o homem abençoe. Que se levante e edifique esta cidade de Jericó. Esta é a causa pela qual ele deveria ser amaldiçoado, porque ele construiria aquela cidade que Deus deveria ser um monumento perpétuo de sua justiça. Porque Deus não teria Jericó construído novamente? Primeiro, Deus não teria edificado, em parte, porque ele teria uma lembrança perpétua de sua bondade e trato misericordioso com seu povo, passando pelo Jordão e entrando novamente em Canaã. Pois todos estamos sujeitos ao esquecimento, portanto é bom ter dias separados para a lembrança e algo para nos lembrar, pois eles tinham muitas coisas nos tempos antigos para ajudar a memória. Se esta cidade tivesse sido construída novamente, sua memória teria sido esquecida, mas, deitados em ruínas e desolados, os passageiros perguntariam a causa. Como Deus fala de seu próprio povo? Qual é a razão pela qual esta cidade está assim? E então lhe daria a ocasião de falar da misericórdia de Deus para seu povo. E da mesma forma daria ocasião para falar da justiça de Deus contra os habitantes idólatras, cujos pecados amadureceram. Deus predisse em Gênesis que os pecados dos amorreus ainda não estavam maduros, mas agora seus pecados estavam maduros, eles eram idólatras. Segundo,
e da mesma forma foi dedicado a Deus como as primícias, sendo uma das principais cidades-mãe da terra. Foi dedicada e consagrada a Deus como algo separado. Deveria ser para sempre separado do uso comum. Existem duas maneiras de separar as coisas do uso comum. Uma, por meio da destruição, como aqui a cidade de Jericó foi. Outro meio de dedicação, como o ouro de Jericó. Deus teria esta cidade separada do uso comum, como um monumento perpétuo e lembrança de sua misericórdia e justiça. Terceiro, e da mesma forma ele nunca mais o construiria para terror do resto dos habitantes, pois geralmente grandes conquistadores estabelecem algum exemplo terrível de justiça para aterrorizar os outros. Agora, sendo esta uma das principais primeiras cidades, após a passagem pelo Jordão, Deus teria a destruição dela para infligir terror, juntamente com esta sentença de maldição sobre tudo que deveria construí-la novamente para sempre. Quarto, e então essa terrível sentença pode ser um meio de atrair outros a entrar no povo de Deus, para se juntar a eles, e se submeter e impedir sua destruição. Vendo quão terrivelmente Deus havia lidado com Jericó, muitas dessas razões provavelmente podem ser alegadas, mas a razão principal das razões, que deve resolver nossas consciências, Deus assim o quer. Josué era apenas a trombeta de Deus e o instrumento de Deus para denunciar esta maldição. Maldito seja o homem diante do Senhor, que edificar esta cidade de Jericó. Devemos descansar. Vou repassar as palavras e em seguida fazer a aplicação para a ocasião. Chego à especificação da maldição, onde ela se encontra. Ele lançará o seu fundamento no seu primogênito. Se alguém for tão ousado em construí-lo novamente, como Iel fez em 1 Reis 16:34, se alguém for tão audacioso, ele o fará com o perigo da vida de seu primogênito. E se ele não desistir então, ele terminará os portões dele. Ele acabará com isso com a morte de seu filho mais novo. É costume de Deus denunciar uma ameaça de maldição antes de executá-la. Faz parte da misericórdia de Deus e de sua bênção que ele amaldiçoe apenas na ameaça, pois portanto ele amaldiçoa para não executá-lo, portanto ele ameaça para não ferir. E quando ele fere para não destruir, quando ele mata o corpo é para não destruir a alma, como é em 1 Coríntios 11:32. Portanto, alguns de vocês estão fracos e doentes, e alguns que dormem, para que não sejam condenados com o mundo. Assim Deus é misericordioso, mesmo até chegar ao último resultado, que os homens por suas rebeliões o provoquem. A misericórdia de Deus combate os pecados dos homens. Marque aqui os graus. Primeiro, Deus ameaça a maldição. Maldito seja o homem. E então, nos detalhes, ele começa com o filho mais velho. Primeiro, há uma ameaça e quando chega a execução, ele não leva todos os filhos de uma vez, mas começa com o mais velho. E se isso não funcionar, ele vai para o mais novo. Essas carruagens de Deus, mesmo em suas ameaças, devem nos lembrar da misericórdia de Deus. E da mesma forma devem nos levar a encontrar Deus atualmente, antes que qualquer decreto peremptório seja divulgado, como veremos mais tarde. Pois se deixarmos de pecar, Deus jamais deixará de punir. Ele pode ter desistido da morte de seu primeiro filho, mas se isso não acontecer, Deus o atingirá em seu filho mais novo e varrerá tudo entre eles, pois assim devemos entender que tanto os mais velhos quanto os mais jovens, e todos devem morrer. Agora, para o julgamento em si, ele lançará o fundamento disso em seu primogênito. Existe alguma proporção entre o julgamento e o pecado. O pecado foi erguer um edifício, uma cidade maldita, contrário à vontade de Deus. A punição é derrubar o prédio do próprio homem. Para filhos, segundo a palavra hebraica, são um edifício de pilares da graça. E visto que ele levantaria um fundamento e construiria contrário à mente de Deus, Deus retiraria o seu fundamento. Dize que as cidades têm vida, crescem, têm seu tom e depois morrem como os homens. E de fato eles fazem, observando apenas uma proporção do tempo. Eles são de continuidade mais longa. Mas fora isso, as cidades vivem e crescem e morrem, e têm seu período como os homens. Enterram em suas próprias ruínas. Deus quer que seus filhos morram. Ele teria seus filhos como se fossem enterrados sobre as ruínas daquela cidade que ele construiria apesar de Deus, que daria vida àquela cidade que foi amaldiçoada.
Muitas vezes podemos ler nossos próprios pecados em nossas punições, a alguma proporção, mas vamos aos detalhes. Ele lançará os fundamentos em seu primogênito. Um julgamento pesado, porque o primogênito, como você sabe, ele diz de Rúben, ele era sua força, ele era rei e sacerdote na família. O primogênito tinha porção dobrada, ele foi resgatado por um preço maior, como vemos na lei de Moisés, do que os outros filhos. Foi um julgamento pesado ter seu primogênito ferido dessa maneira, para ser levado embora. Se alguém perguntar por que Deus foi tão severo, que não puniu Iel em si mesmo, mas tirou seus filhos, pode parecer contra a razão. Mas não devemos disputar com Deus, pois devemos saber que Deus tem o poder supremo da vida e da morte. Então devemos saber novamente que os filhos são parte de seus pais. Deus pune os pais em seus filhos, e é um castigo muitas vezes mais pesado em sua estima do que em si mesmo, pois eles pensam em viver e continuar em seus filhos. Agora, quando eles veem seus filhos levados, é pior que a morte. Os homens muitas vezes vivem para ver coisas piores do que a morte, como aqueles que veem seus filhos mortos antes deles, como Zedequias e Maurício, o imperador, pois de fato é uma morte frequente, um homem morre em cada criança. Este homem morreu em seu filho mais velho, ele morreu em seu filho mais novo, ele morreu em relação à apreensão da morte. Foi mais agudo na apreensão do que quando ele morreu. Portanto, é um julgamento pesado ser atingido em nossos filhos. Deus, quando ele vai punir, ele pune muitas vezes na posteridade. Como vemos, foi o julgamento mais terrível de todos sobre o faraó, aquele seu primogênito. Deus os atraiu a todos para deixar Israel sair, quando ele feriu seus primogênitos. É um julgamento pesado para um homem ser ferido em seu primogênito, seja quando eles são dissolutos, libertinos e sem lei, pois Deus tem julgamentos para a alma tanto quanto para o corpo, ou então quando eles são tirados do mundo. Mas em terceiro lugar, que é provavelmente outra razão que moveu Deus, para que possamos justificar a Deus em todas as nossas sentenças que damos a Ele, Ele os levou embora, porque imitavam o pai doente, e Deus tem a liberdade de atacar quando quiser, quando houver motivo, e quem Ele quiser, Ele poupará por tantas gerações. Você dirá, por que Ele ilumina tão geração? Por que não em outro lugar? Resposta, é sua liberdade e prerrogativa. Quando todos a merecem, Ele ilumina um e não outro. Não devemos brigar com Deus, mas deixá-lo em sua liberdade. Faz parte de sua prerrogativa. Quem és tu, homem, para disputares contra Deus? Romanos 9, verso 20. Porque Deus, quando todos são totalmente pecadores, atinge um e não outro, porque Ele executa julgamentos em uma era e não em outra. Pode haver razões para isso, mas é um mistério que não deve ser contestado. Mas eu não posso me firmar nessas coisas. Em seu primogênito porá os fundamentos dela, e em seu filho mais novo porá as portas dela. Esta terrível sentença vemos executada em 1 Reis capítulo 16, versículo 34. No tempo de Acabe, houve alguém tão ousado que construiu Jericó novamente. Há uma ênfase a ser colocada sobre isso, que foi no tempo de Acabe, e El precisaria construir Jericó novamente. Por que ele deveria construí-lo? E El, sem dúvida, viu um lugar maravilhoso e confortável para fundar uma cidade, estando perto da Jordânia. E então ele viu e considerou que era considerado uma coisa famosa ser o fundador de uma cidade. E então, sem dúvida, ele pensou que Acabe não apenas permitiria que ele fizesse isso, mas o satisfaria. O perverso Acabe, que se vendeu para praticar a maldade, que era um idolatra abominável e tolerava a idolatria e havia estabelecido a falsa adoração de Baal, era provável que em tempo de Jericó fosse construído, e portanto, sem dúvida, ele fez isso em parte para se insinuar com Acabe, e para mostrar o quão pouco ele se importava com as ameaças de Josué ou Jeová. Como geralmente essas pessoas insolentes que cresceram com grandeza, que se venderam por nada, que adiaram toda a humanidade e modéstia, eles são mais aptos a carregar perversos e causas desesperadas, sendo agradável a eles. Portanto, essas pessoas perversas eram um homem adequado para fazer isso, e pensou em agradar Acabe com isso. O homem é uma criatura estranha, especialmente em grande quantidade de riqueza.
Um pedaço de terra que está inchado, se ele tiver bajuladores sobre ele, e também um coração orgulhoso, ele esquecerá e desafiará o Deus do céu, e pisoteará todas as ameaças de qualquer espécie. Como este perverso Hiel, em vez de perder sua vontade, ele romperá bons e maus momentos, e redimirá o cumprimento de sua vontade, com a perda de sua própria alma e de seus filhos. Seu primogênito e seu último. Seu mini deixa o homem ser feliz em sua vontade. Ele não se importa com todo mundo. Se ele pode fazer sua vontade, deixe tudo ir aos montes. Esta é a natureza do homem. Alguém poderia pensar que essa ameaça poderia ter assustado um homem que ama a si mesmo ou a sua posteridade, mas nada o deteria se ele aventuraria nisso, como vemos naquele lugar, em 1 Reis capítulo 16, versículo 34. Assim passamos por cima das palavras. Chegar a lidar com as palavras por meio de analogia, como elas podem concordar com outras coisas por meio de proporção, e em um sentido místico espiritual. Existem diversos graus de homens que se aventuram em maldições, e com isso tornam-se eles próprios amaldiçoados. Assim como este homem se aventurou na construção de Jericó, também há muitos que fazem o mesmo em um tipo proporcional. Vou citar alguns. Deus determinou que as cerimônias judaicas deveriam determinar e ter um fim. Agora, no tempo de Paulo, havia muitos que colocariam vida neles e os uniriam ao Evangelho. Paulo lhe diz: Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Esses são os que constroem Jericó novamente, que revive e impõe vida naquilo que Deus determinou que nunca mais reviveria. Quando as cerimônias judaicas eram enterradas com honra e colocadas em seus túmulos, esses homens o levantaram de seus túmulos novamente, e assim se aventuravam na maldição de Deus e eram excluídos de Cristo. Este é um tipo de homem que levanta Jericó novamente, e assim depois na igreja havia aqueles que edificaram Jericó, que ainda restauriam as cerimônias judaicas e pagãos na igreja, e alguns a princípio sem mente e doente. Mas depois, como Agostinho reclama, eles incomodaram tanto a igreja com cerimônias judaicas e pagãs que a condição dos judeus era melhor que a deles, pois essas coisas deveriam ter sido enterradas. Gerson, que tinha muitas coisas boas nele, embora tenha vivido em tempos ruins. Disse ele, bom Agostinho, você reclama daqueles tempos? O que você teria dito se tivesse vivido agora? O que é papismo se não a massa de cerimônias judaicas e pagãs, além de algumas blasfêmias que eles têm? Falo sobre o que ele difere dos nossos, que são docentes e horteiros. Que massa de cerimônias e tolices eles têm, para enganar os homens que são levados com fantasias a degostar da verdade de Deus e a ter respeito pelas fantasias, pela pomba externa e coisas deslumbrantes em vez do Evangelho? Esses homens edificam Jericó novamente e enterram o Evangelho o máximo que podem. Há outro tipo de homens que erguem Jericó, que revivem todas as heresias que foram condenadas ao inferno pelos antigos concílios. A heresia de Pelágio foi condenada ao inferno pelos antigos concílios. Os concílios africanos, diversos deles, dos quais o próprio Agostinho era partido, eles condenaram a heresia de Pelágio. Não há homens agora no exterior que reviverão essas heresias? E deve-se esperar nada além de uma maldição, onde isso prevalece, pois são opiniões amaldiçoadas pela Igreja de Deus, que até agora foram guiadas pelo Espírito de Deus. Tais opiniões, quero dizer, falam maldosamente da graça de Deus, como se fosse uma coisa fraca, promovem a força do livre-arbítrio e fazem disso um ídolo, e assim sobre o elogio e a criação da natureza, são inimigos da graça. Estes são os que edificam Jericó. Terceiro ponto. Há uma empresa que constrói Jericó da mesma forma. Pessoas que se aventurarão na maldição dos fundadores da faculdade. Aqueles que deixaram estatutos, testamentos estabelecidos e selados com a maldição, por assim dizer, contra os destruidores deles. No entanto, alguns não fazem mais ossos ao quebrar estes estatutos ou testamento do que Sansão fez ao quebrar suas cordas, como se eles se aventurassem na maldição dos tempos antigos, e pessoas que muitos provavelmente eram guiadas pelo Espírito de Deus e pudessem dizer amém às suas maldições, como se não fosse nada como Hiel,
se aventurariam na terrível maldição de Josué. Viesse o que viesse, ele romperia tudo. Mas a Jericó, especialmente, que o mundo de pessoas está prestes a construir novamente, é papismo. Quantos vocês têm para construir os muros de Jericó novamente desta maneira? Mas para deixar isso um pouco mais claro, porque a ocasião leva a esse algo, eu serei o maior nisso. Como eles construíram essas paredes de Jericó? Por que meio surgiu esta religião que é tão oposta à religião das Escrituras? Esta religião que foi reunida pelo Concílio de Trento em um mar, por assim dizer, que todo aquele que bebe dela morre, como está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Como surge essa religião? Como isso se insinuou no mundo? Eu respondo, eu poderia demorar para mostrar que isso veio aos poucos. Enquanto os lavradores dormiam, o diabo semeava seu joio por hereges de semelhança. Cresceu gradualmente, e então o mundo ficou assustado e apavorado com shows e fantasias, como a sucessão de Pedro, isso é uma mera fantasia. E então eles ficaram com medo de excomunhões, a terrível sentença da igreja. Novamente é um reino das trevas, o papado é. Pouco a pouco eles trouxeram ignorância não apenas das escrituras, mas de outras coisas. Eles tinham suas orações em uma língua desconhecida, proibindo as escrituras de ser lida. À noite eles poderiam fazer o que quiserem, depois de apagarem a vela. Quando eles enterraram o conhecimento da palavra de Deus, eles podem fazer qualquer heresia, muitas maneiras que eles entraram. Agora, a pregação do Evangelho é o meio para derrubar esse muro de Jericó, é o rodeio dos muros de Jericó. Pela pregação de Lutero e outros, as paredes caíram, embora não completamente. Nos últimos 100 anos houve uma grande ruína do papismo. Que meios ele tem agora para construir as paredes novamente? Como eles se movem? Há uma nova seita de jesuítas, que são o espírito do diabo para o conhecimento e indústria. É um projeto estranho que eles têm agora para construir os muros de Jericó novamente. E 3 coisas eles têm em seu projeto. E estes são estabelecer o Papa novamente, um rei católico sobre ele, já que ele é o chefe católico da igreja, e estabelecer o Concílio de Trento em pleno vigor. Esses são os principais projetos que eles trabalham para estabelecer, e assim, construir Jericó novamente dessa maneira. E que curso eles fazem? Eu respondo, o diabo tem 1000 artimanhas. Não posso contar todos os instrumentos de Satanás. Quem pode contar todas as suas artimanhas? Eles vão construir os muros de Jericó novamente, entre outras maneiras. Ao excluir toda a luz por sua terrível Inquisição, uma coisa muito cruel. Pela tirania desta Inquisição, eles excluem toda a luz da verdade de Deus em todos os lugares onde o papado é estabelecido. Então, novamente, eles têm todas as artes de Satanás para construir Jericó, por calúnias e mentiras. Eles trabalham para alienar os corações das pessoas que podem contra a verdade da religião. E, portanto, levantam todas as mentiras e calúnias que podem. Não, e eles não sofrerão tanto quanto um escritor protestante pode ser nomeado, mas o nome de tal pessoa, dizem eles, será apagado. Então eles têm o purgatório para expurgar todos aqueles cheiros de verdade que favorecem nossa causa. E então ele tem suas dispensas, e para cortar outras coisas, onde devo parar? De fato, sua política é quase infinita nesse tipo. Eles têm uma quiquesítima e sua própria inteligência e de Satanás para afiliá-los nesse tipo. Eles agem como os mágicos do Egito, quando Moisés veio fazer maravilhas. Eles os imitaram em tudo o que mais exceto em um. Então eles se fortalecem muito em imitar os protestantes. Trabalhamos para construir os muros de Jerusalém. Eles nos imitam na construção dos muros de Jericó. Nós pregamos para sacudir a sonolência e eles caem em uma pregação. Nós imprimimos e eles imprimem. Publicamos livros de devoção e eles vão além de nós. Nós estabelecemos livros de matrilógia para mostrar a crueldade deles, e eles perderam muito com isso. Em seguida, eles também o fazem agravar as coisas e acrescentam suas próprias mentiras. Assim, imitando nossos procedimentos nos quais os conquistamos, eles, como os mágicos egípcios, fazem o mesmo. E Deus endurece seus corações, como fez com Faraó, pelos mágicos. Novamente, trabalhando para fazer divisões entre reis e seus súditos, que eles podem naqueles lugares onde sua religião não obteve terreno.
para que possam obter uma festa, eles estimam a divisão como o diabo, eles dividem e governam. Era política de Juliano determinar que nenhum cristão ocupasse qualquer cargo nas guerras para ser capitão. Portanto, se os jesuítas e os papistas puderem fazer sua vontade, nenhum homem que se opõe a eles terá lugar. Aqueles que terão lugar para administrar cargos e afins serão aqueles que se inclinarem para eles. Isso eles fazem, se puderem, e assim para os capitões nas guerras. Como Juliano, o apóstata, ele não se importava com o judaísmo, mas fazia o que fazia por despeito aos cristãos. Então, na maioria de suas tramas, eles funcionam de uma maneira ou de outra. Digo que suas tramas não têm fim. Apenas é bom conhecê-las, pois assim podemos evitá-los melhor. Como será interrompida a construção de Jericó, visto que eles procedem assim? E de fato eles construíram muitos nos últimos anos, ergueram seus muros muito altos, trabalharam o que puderam para impedir a construção de Jerusalém. Resposta 1. A maneira de parar esta Jericó, para que nunca mais suba, é o conhecimento criterioso do papismo, que é uma religião contrária à bendita verdade de Deus. Deus nos deixou seu testamento, sua vontade, onde ele nos legou todo o bem que podemos desafiar. Agora, esta religião é contrária à vontade de nosso Pai, e eles sabem disso muito bem. E, portanto, constroem seus cursos sobre os artifícios dos homens, e não sobre a verdade divina. Eles sabem que se as pessoas conhecerem o testamento, elas devem perder, e, portanto, trabalham para suprimir o conhecimento e extingui-lo. Devemos trabalhar para conhecer as verdades controversas entre nós e eles, e para ter o conhecimento das Escrituras, pois o conhecimento é um meio notável para nos fortalecer. Não há ninguém que conheça o papado que seja enganado por ele. Segundo, e então, juntamente com o conhecimento de seus princípios, conhecer seus cursos, práticas e políticas. E 2 Timóteo 3:9, eles não prevalecerão mais, diz Paulo, porque sua loucura será manifestada. Porque eles não prevalecerão mais? A loucura deles será manifestada, de modo que a manifestação da loucura dos homens é a causa pela qual eles não prevalecerão mais. Seria bom conhecer todos os seus truques destruidores e toda a política do jesuíta e papista, que colocam seus trens longe para que sejam menos vistos. Como a aranha fica em um canto, ela não aparece, então eles mesmos não aparecerão. Mas eles atraem mulheres e outras pessoas licenciosas, e eles têm mais do que eles também. Então eles colocam seus trens longe para que possam fazer sua vontade. É bom conhecer suas práticas diabólicas, para que sua loucura diabólica se manifeste, para que não prevaleçam mais. Pois, sem dúvida, se seus cursos fossem abertos, não há homem que ame sua própria segurança e a segurança do reino, mas os odiaria. Terceiro ponto. Outra maneira de impedir a construção de Jericó é instruir os jovens. Eu gostaria que os pais tivessem mais cuidado com a catequese, e outros em seus lugares tivessem mais cuidado em fundamentar os jovens no terreno da religião. O papado trabalha para derrubar isso, pois a adoração de imagens é diretamente contra o segundo mandamento, e eles são tão culpados disso que o removem em alguns de seus livros. O tipo mais jovem, que é a esperança da igreja seguinte, deve estar bem fundamentado na religião. Aquilo que está certo descobrirá que aquilo está torto. Isso os tornaria inexpugnáveis contra todas as solicitações papistas. A negligência disso é a causa pela qual muitos cavalheiros e da nobreza apostataram. A negligência de sua educação por aqueles que deveriam ignorá-lo os tornou adequados para os jesuítas e padres trabalharem, tendo uma inteligência madura e outros aspectos. E tudo por causa do ateísmo daqueles que negligenciaram sua criação e encheram suas cabeças com outras vaidades. Tem sido a ruína de muitas famílias neste reino. Portanto, é bom temperar a juventude com o conhecimento dos fundamentos da religião. Quarto ponto. E em todos os cantos escuros da terra para estabelecer luzes que possam brilhar, pois essas corujas voam no escuro. Eles não podem suportar a luz do Evangelho de forma alguma. Eles veem que o sopro da boca de Deus é quente demais para eles, e eles devem ser consumidos longamente por isso, pela pregação do Evangelho.
não com a espada, mas com a espada da boca de Cristo. O anticristo deve ser especialmente consumido, e eles sabem disso por experiência. Portanto, eles trabalham destinamente. Eles não serão vistos nele, mas muitas vezes outros são instrumentos mais do que percebem para impedir a pregação do evangelho por toda a política que podem. Do ponto. Novamente, como eu disse antes, o papado é um reino de trevas e nada o desfará, exceto a luz. Portanto, devemos trabalhar para valorizar todo bom aprendizado. É um meio notável de ajudar contra o papismo. Juliano sabia disso muito bem. Portanto, ele não permitiria que os pais mandassem seus filhos à escola, mas que fossem criados na ignorância. E assim os papistas negligenciaram o aprendizado, que poderia ajudar dessa maneira. Sexto ponto. E porque eles trabalham para reinar em divisão, vamos trabalhar para nos unir. E não quebrar em questões pequenas, mas para nos unir com um ombro, como um homem, contra aquela geração maligna, e marcar aqueles entre nós que são os causas de divisão. Como diz o apóstolo, marque-os, eles não servem a Cristo, mas seus próprios ventres. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Eles servem seus próprios turnos que reinam na divisão. Trabalhemos o máximo que pudermos, se nos unimos fortemente contra os inimigos de Deus e sua igreja, para unir nossas forças e não entreter pequenas questões de violação umas das outras. Sétimo, e com ele juntemos nossas orações a Deus e nossas ações de graças. Não somos gratos o suficiente por Deus ter nos tirado do reino das trevas, não apenas das trevas do pecado e de Satanás, mas das trevas do papado. Não temos sido gratos a Deus por aquela libertação no tempo da Rainha Elizabeth, fora da escuridão egípcia, e a libertação no tempo de nosso falecido rei, e libertação em tempos posteriores. Não somos gratos o suficiente. E começamos a mostrá-lo não dando muita importância à religião e crescendo cada vez mais em obediência à religião. É esta a nossa gratidão a Deus? O que a religião nos machuca? Não estamos em dívida com Deus por nossa religião e a religião para nossa paz e libertação? Deus não testemunhou a verdade de nossa religião do céu por livramentos? Deus não esteve conosco estranhamente pela confusão das tramas de outros? E como retribuiremos? Ao crescer para um temperamento morno. Um temperamento morno é odioso aos olhos de Deus. Quem dera fosse quente ou frio. Diz Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. A melhor religião do mundo é odiosa se for fria. Deus não permitirá que nos juntemos à arca, e Cristo e a Belial. Certamente se o fizermos, Deus nos vomitará a todos. Será a confusão da igreja e do Estado, mas esta é a gratidão que damos a Deus pelo Evangelho da paz, pela qual temos sido tão gratos a Ele. Quem dera fosse quentes ou frio. Diz Cristo em Apocalipse 13, 15. Portanto, é bom aproveitar as ocasiões como ministramos hoje para lembrar o antigo trato de Deus conosco, na traição, a pólvora e outras libertações, das quais tivemos várias ocasiões neste dia para falar, e para nos aproximarmos de nós mesmos, e se temos nossos corações a gratidão, que é o fim principal deste dia. E entre os demais, para nosso gracioso príncipe, que Deus o libertou como os 3 filhos na fornalha ardente. Eles foram mantidos e preservados, intocados pelo fogo, assim Deus o preservou na fornalha ardente. O não ser grato por essas coisas será um meio para Deus nos expor aos seus e aos nossos inimigos. Portanto, aproveitemos este dia especialmente para nos estimular a gratidão. O ponto. Para a construção dos muros de Jericó, o que devo falar do papado e coisas do gênero? Devemos trabalhar para derrubar aquele Jericó. Todos nós juramos no batismo lutar contra o mundo, o diabo e o principal inimigo de tudo que está entre nós, ou seja, nossa carne. Não poderíamos ser feridos por eles. Traímos a nós mesmos, como Sansão se traiu a Dalila. Aqueles que são batizados, e especialmente aqueles que renovaram seus votos por jejum solene, e renovaram sua aliança ao tomar a comunhão, pois nenhum de nós mais se fez voto contra nossas corrupções e pecados no batismo, e renovou seus votos solenes e na comunhão e no jejum público. Bem, quando vamos fortalecer nossas corrupções e as que temos lugar em onde vivemos, o que fazemos? Para construir os muros de Jericó novamente. O que vamos fazer
mas para fortalecer o que Deus amaldiçoou. Não há nada sobre o céu tão amaldiçoado quanto esta nossa corrupção, que é a causa de todas as maldições das crianças, de todas as maldições que já existirão ou existiram até a última maldição. Vão malditos para a destruição eterna. Mateus capítulo 25, versículo 41. Este orgulho e sensualidade e ateísmo secreto e infidelidade que nós apreciamos e amamos mais do que nossas próprias almas, é isso que muitos vão construir e se opõem a todos os caminhos que são usados para derrubar Jericó, e não odeiam nada mais do que isso, sinceramente, como os movimentos do Espírito de Deus e os meios que o Espírito de Deus santificou para derrubar essas paredes de Jericó, de todas as maldições que já foram ou serão até a última maldição. Ide malditos para a destruição eterna. Mateus capítulo 25, versículo 41. Não deve ser um esforço amaldiçoado quando vamos construir aquilo que nós mesmos juramos derrubar, quando vamos levantar aquilo que anteriormente destruímos por nossos próprios votos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:18. Se eu tornar a construção as coisas que destruí, torno-me um transgressor. De fato, quando vamos construir as coisas que juramos destruir, tornamos transgressores. Observemos o maravilhoso veneno e rebelião da corrupção de nossos corações desse tipo. O Senhor não ameaçou maldição sobre maldição contra muitos pecados particulares. Maldito o homem que ao mal chama bem e o bem chama mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Não temos muitos que o fazem. Em Deuteronômio, a maldição sobre maldição. Outros, aqueles que enganam os outros. E no Novo Testamento, a maldição sobre maldição. Paulo ameaça que tais e tais não entrarão no reino do céu. No entanto, apesar da maldição, vamos construir Jericó novamente, para estabelecer aquilo sobre a qual Deus pronunciou uma maldição. Nós clamamos contra o papismo, e bem podemos quando a Escritura dirige maldições contra suas opiniões particulares, como onde diz: se um anjo do céu ensinar outra doutrina, que ele seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O Concílio de Trento amaldiçoou aqueles que dizem que as tradições não são de igual autoridade com as Escrituras, e assim eles colocam maldição contra maldição. Ficamos surpresos com o fato de que eles não terem medo de maldição de Deus, ou melhor, de contra-amaldiçoar a Deus, por assim dizer, quando amaldiçoa a desobediência para amaldiçoar a prática da obediência a Ele. E então há uma maldição para aqueles que acrescentam ou tiram da Escritura. São João sela toda a Escritura com uma maldição. Maldito aquele que acrescenta ou tira algo da Escritura. Agora eles acrescentam à Escritura que isso não é Escritura, e que eles tiram o que listam como o segundo mandamento e o cálice no sacramento. Digo que nos maravilhamos com eles quando correrão sobre as maldições que estão atingindo por tantas maldições. Mais do que Absalão com dardo ou Acã com pedras, maldito aquele que adora imagens esculpidas. Deuteronômio 27:15. Além das coisas particulares amaldiçoadas nas Escrituras, nós nos perguntamos como eles são tão desesperadamente cegos para correr, mas não estamos tão doentes? Não há muitas maldições nas Escrituras e denúncias de exclusão do reino de Deus contra os caminhos que são seguidos por muitos homens? E ainda nos aventuramos nisso? Uma religião negativa levará alguns ao céu, para dizer que ele não é papista nem cismático? Não. Certamente, portanto, pessoas profanas que mantêm corrupções, abusos e abominações contra a luz da consciência e da natureza. Deixe-me perguntar a alguém por que Cristo veio. O apóstolo disse, e eles estarão prontos para dizer, para dissolver as obras malditas do diabo. 1 João 3, versículo 8. Deveria parecer para muitos, não obstante, especialmente neste tempo, que ele veio para estabelecer as obras do diabo, pois o bem que fazemos no mistério, em 3 trimestres de um ano, é quase desfeito em um trimestre. No momento em que fingimos grande honra a Cristo, vivemos como se ele viesse construir o maldito muro do inferno para soltar tudo. Considerando que ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para nos resgatar das mãos de nossos inimigos, para que possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, todos os dias de nossa vida. Lucas capítulo 1, versículo 75. Ele veio para nos redimir de nossa conversa. Não muitos vivem como se ele viesse dar liberdade a todas as conversas.
Isso não é para levantar Jericó. Erguem uma fortaleza para Satanás entrar em nossas almas e se apossar em nós, derrotar Deus e seu Espírito, para lutar contra a nossa salvação conhecida, quando criamos caminhos contrários à vinda de Cristo na carne, e até o fim da morte de Cristo por nós, que era para nos libertar de nossa vã conversa e nos redimir do mundo, que nós não devem ser conduzidos como escravos aos costumes do mundo? Portanto, vamos considerar o que fazemos, qual é o nosso curso de vida. Se for um procedimento, edificação e cada vez mais para o céu, um crescimento em conhecimento e em santa obediência às verdades divinas que conhecemos, se for para derrubar o pecado cada vez mais, sair cada vez longe do reino das trevas e nos colocar em uma liberdade graciosa para servir a Deus, é uma coisa feliz se assim for. Se nossa vida for uma participação com Cristo e seu Espírito, seu ministério, para crescer em graça e piedade, é uma coisa excelente quando crescemos melhor, quanto mais vivemos no mundo. E esta maldita Jericó, a corrupção da natureza, que se estimarmos será a causa de uma maldição eterna depois. Se ela cair e nós a arruinarmos cada vez mais, e permitirmos que a palavra derrube os fortes, aquelas imaginações fortes. Portanto, vamos considerar o que fazemos, quando mantemos e valorizamos corrupções e abusos em nós mesmos e nos outros. Construímos aquilo que Deus amaldiçoou, nós construímos aquilo que juramos contra nós mesmos. Mas se nossa vida nada mais é do que uma vida responsável por nossa concupiscência, que como estamos mortos e amaldiçoados por natureza, nos tornamos cada vez mais mortos, 100 vezes mortos pelo pecado, e trazemos maldição sobre maldição por nossa conversa pecaminosa. Estamos sobre o amplo selo de Deus amaldiçoado. Todos nós nascemos amaldiçoados, até sairmos do estado de natureza, para nos livrar do qual Cristo se tornou a maldição. Se não sairmos disso, mas continuarmos alimentando nossa vaidade e corrupção, qual será o fim disso senão a maldição eterna depois? E como Deus aceitará isso na hora da morte? Tu que és um ouvinte descuidado e sonolento da palavra de Deus, e um fígado contrário à palavra de Deus, como Deus vai tomar isso de ti na hora da morte, quando tua consciência te dirá que tua vida tem sido um fracasso, prática do pecado, um fortalecimento da corrupção? O velho Adão que você acariciou, ele vai olhar para você com um olhar tão hediondo que o levará ao desespero, pois a consciência lhe dirá que sua vida tem sido o fortalecimento do orgulho, da vaidade, da cobiça e de outros pecados. Toda tua vida tem sido assim. E agora, quando você deveria procurar consolo, então suas corrupções que você deveria ter subjugado cresceram a tal ponto que o levarão ao desespero, sem a extraordinária misericórdia de Deus para despertar seu coração pelo arrependimento. Porque, portanto, devemos fortalecer que isso é uma maldição e nos fará amaldiçoados também, e tornará terrível para nós o tempo que virá, a hora da morte e o dia do julgamento, como os homens pensarão em erguer o rosto e a cabeça no dia do julgamento, cujas vidas nada mais foram do que ceder à própria corrupção da natureza e às corrupções e vaidade dos tempos e lugares que viveram, que nunca tiveram coragem de suplicar por Deus, que foram ferozes contra Deus. Quem jamais foi feroz contra Deus e prosperou? Jó capítulo 9, verso 4. Quando os homens tornam toda a sua vida feroz contra Deus, contra as admoestações de sua palavra e espírito, e toda a sua vida nada mais é do que uma prática de pecado, como eles podem pensar na morte e no julgamento sem terror? Agora seria sábio nos comportarmos assim em nossa vida e conversa, nos comportarmos para que o tempo por vir não seja terrível, mas confortável de se pensar, para que possamos erguer nossas cabeças com alegria quando pensarmos na morte e no julgamento. Mas quando não fazemos nada além de construir Jericó, quando levantamos o pecado para arruinar cada vez mais, qual será o fim disso, senão desespero aqui e destruição no mundo vindouro? Você pode se livrar das ameaças dos ministros, como Hiel se livrou de Josué. Ele era um homem astuto e singular. Faz muito tempo desde que Jericó foi derrubado e Deus se esqueceu. Ele é assim. Ele descobriu que Deus não havia esquecido. Então há muitos que pensam que as palavras são apenas o vento dos homens, oposto a tais e tais coisas. Mas embora nossas palavras possam ser rejeitadas agora,
e a palavra de Deus agora na pregação possa ser rejeitada, ainda assim não será quando se trata de execução. Quando propormos a maldição de Deus contra condutas pecaminosas, você pode se livrar dessa maldição. Mas quando Cristo do céu vier para julgar os vivos e os mortos, e dizer: vão malditos, que nasceram amaldiçoados, que viveram amaldiçoados, que mantiveram a posição amaldiçoada a custos abençoados, que não edificaram sua própria salvação, mas suas corrupções prevaleceram. Vocês que amavam a maldição, ide malditos para o fogo do inferno, com diabos e seus anjos, para sempre. Mateus capítulo 25, versículo 41. Você vai se livrar disso? Não. Por mais que nossas súplicas ministeriais possam ser abaladas, ainda assim quando Deus vier para julgar os vivos e os mortos, essa ameaça eterna não será abalada. Portanto, eu imploro a você, não considere tanto o que dizemos agora, mas o que Deus fará bem então. O que ligarmos na terra será ligado no céu. Mateus 16 e 19. E Deus dirá amém aos que dissermos de acordo com sua palavra. Ainda assim, quando Deus vier para julgar os vivos e os mortos, essa ameaça eterna não será abalada. Portanto, eu imploro a você, não considere tanto o que dizemos agora, mas o que Deus fará bem então. Não pense levianamente no que falamos, pois Deus cumprirá a sua palavra. Ele é Jeová e lhe dará existência a cada palavra. Ele não é apenas misericórdia, mas justiça. Nós fazemos dele um ídolo e devemos temê-lo em sua justiça. Ele gosta de morar com os contritos de espírito que tremem diante de sua palavra. Isaías capítulo 57, 15. Diz de Davi que quando Uzá foi ferido, ele tremeu. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. E esse tipo de pessoa não considera as ameaças de Deus, mas segue em frente e entesoura a ira. É um sinal de um homem perverso ouvir as ameaças e não tremer. Para terminar tudo com 2 lugares das Escrituras, diz Moisés: aquele que ouve estas coisas se abençoa, minha ira fumega contra ele. Deuteronômio 29, 20. A ira de Deus fumega e arderá até o inferno contra aquele que abençoa a si mesmo, que sabe que é amaldiçoado sobre o selo de Deus, que pratica o mal e no entanto abençoa a si mesmo fazendo o mal. Portanto, preste atenção a isso. Não acrescente isso ao resto. A ira de Deus fumega contra tal pessoa. E você sabe o que diz Paulo, em Romanos 2, versículo 5. Se continuares a entesourar a ira, edificarás Jericó, que você jurou a destruição dela. Toda vez que você tomar comunhão, você entesoura a ira para o dia da ira, pois haverá um dia da manifestação da justa ira de Deus, e então essas coisas serão colocadas a seu cargo. Trabalhemos cada um para sair do estado de natureza, romper com nossas vidas perversas e entrar em Cristo, a semente abençoada, e então seremos abençoados, seremos libertos, livres da maldição da natureza e do pecado. Renovemos nossos convênios contra todo o pecado e façamos com que a consciência seja guiada pelo Espírito de Cristo, para que possamos reunir evidências sólidas todos os dias de que estamos em Cristo e, portanto, fora da maldição.